Você já teve aquela sensação estranha de estar esgotado, mesmo sem saber exatamente o porquê? De sair de uma conversa se sentindo drenado, como se tivesse entregado sua energia inteira sem receber nada em troca? E ainda assim, você volta, tentando agradar, compreendendo-se, justificando, mas algo lá no fundo começa a gritar: tem algo errado aqui. Se você se identificou, esse vídeo é para você. Porque hoje vamos falar sobre algo que Carl Jung sabia ser perigoso, não no grito, mas no silêncio. Vamos falar sobre os sinais invisíveis de perigo emocional. Como identificar personalidades que manipulam, sugam, distorcem, antes que elas transformem sua vida em um campo minado. Muitas vezes as pessoas mais destrutivas não são as que gritam, ofendem ou se impõem. São as que se disfarçam. Aqueles que usam o afeto como armadilha, que elogiam com um olhar controlador, que oferecem ajuda com uma dívida invisível acoplada. E esse tipo de toxicidade não aparece de cara. Ela se infiltra, se insinua, se adapta aos seus buracos emocionais. Pessoas assim sabem ler as suas carências e as usam como forma de controle. Jung chamava isso de máscara, a persona, aquilo que mostramos ao mundo para sermos aceitos. Só que, em alguns casos, essa máscara se torna uma armadura de manipulação. E você, sem perceber, começa a confundir essa persona com amor, amizade, cuidado. É aí que mora o perigo. Quando você começa a se culpar por sentir o que sente. Quando pensa que está exagerando, que deveria ser mais compreensivo, que talvez a culpa seja sua. Mas o seu corpo não mente. Sua intuição aperta, seu coração acelera do nada, seu estômago embrulha, seu sono falha. Tudo isso são alertas internos, gritinhos do inconsciente dizendo: algo está errado aqui. O problema é que, por medo de rejeição ou de parecer insensível, a gente silencia esses sinais. E no silêncio, o ciclo da manipulação ganha força. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos na consciência se manifesta como destino. Isso quer dizer que, se você não enxergar o padrão que se repete nos seus relacionamentos, você vai continuar atraindo o mesmo tipo de pessoa, só com nomes e rostos diferentes. E por que isso acontece? Por causa da sombra. A parte de você que foi reprimida, esquecida, deixada de lado, geralmente na infância. Talvez você tenha aprendido que não podia sentir raiva, ou que precisava ser sempre agradável, sempre disponível, sempre bom. E essa parte de você, sufocada, passa a viver no outro. A sombra se projeta, e você se atrai por pessoas que têm justamente aquilo que você não integra em si mesmo. É por isso que, muitas vezes, você tolera comportamentos absurdos, sem saber por quê. Porque lá no fundo, existe uma identificação inconsciente com aquela energia. Isso não significa que a culpa é sua. Significa que existe um ponto de cura aí. Quando você começa a entender o que a presença do outro revela sobre você, algo começa a mudar. Por isso é tão importante olhar com honestidade para os relacionamentos que te machucam, para os vínculos que te esgotam, para as conversas que te fazem sentir menor, perdido ou culpado. Às vezes a dor não vem de fora. Ela vem da parte de você que está tentando te acordar, dizendo: ei, esse lugar já não serve mais. A libertação emocional começa quando você se permite escutar esse chamado. Quantas vezes você se percebe repetindo o mesmo tipo de vínculo, sempre com alguém que exige demais, que te manipula, que some quando você precisa, e ainda assim você insiste, porque no fundo existe uma esperança de que essa pessoa, um dia, vai mudar, que ela vai perceber o quanto você se doa, que ela vai te escolher. Mas às vezes, essa espera vem da criança ferida que habita em você, aquela que aprendeu que precisava fazer muito para ser amada, que tinha que merecer afeto, que não bastava apenas ser. E enquanto essa ferida não for acolhida, você vai continuar tentando consertar adultos que se parecem com quem te feriu na infância.
O problema é que essa lealdade inconsciente à dor te aprisiona. Você começa a acreditar que relações são sempre assim, tensas, confusas, desgastantes. Começa a normalizar o caos. E quando alguém te trata com respeito e calma, você estranha, acha que tem algo errado, porque a sua bússola emocional está desregulada. Carl Jung nos lembra que o autoconhecimento é o caminho da cura. E isso inclui perceber os próprios padrões, os buracos emocionais, os pontos onde nos perdemos de nós mesmos. Você pode estar preso num ciclo onde estar sempre disponível virou sua identidade. Você atende a todos, responde tudo, diz sim até quando queria dizer não. E isso, aos poucos, te esvazia, te deixa invisível para si mesmo, porque, ao tentar agradar o outro o tempo todo, você se desconecta do que sente, do que precisa, do que verdadeiramente é. E aí vem a culpa por querer espaço, por dizer não, por se afastar de quem te faz mal. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se afastar de vínculos que te adoecem não é egoísmo, é saúde mental, é coragem emocional. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque algo em você está pronto para mudar. E a mudança começa com consciência. Começa quando você para de se justificar por não aguentar mais certas presenças. Quando você aceita que precisa se proteger, mesmo que isso desagrade. Quando entende que a sua energia é sagrada e que nem todo mundo merece acesso a ela. Porque sim, existem pessoas que não estão interessadas em se conectar, apenas em sugar. E quanto mais empático você é, mais atraente se torna para esse tipo de padrão. É por isso que limites são tão importantes. Eles não afastam o amor, eles afastam a manipulação. A pergunta que fica é, você está disposto a se proteger? A desenvolver sua intuição? A ouvir os sinais sutis do seu corpo e da sua alma? Porque eles sempre sabem, sempre avisam, mas é preciso silenciar o barulho externo para ouvir. É preciso ter coragem para se afastar antes de ser destruído. É preciso amor próprio para dizer, não, aqui não mais. E quanto mais você se fortalece internamente, menos espaço você dá para relações tóxicas. Você começa a perceber mais rápido, agir com mais firmeza e se recuperar com mais leveza. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, passa necessariamente pelo enfrentamento da sombra. Isso inclui reconhecer nossos próprios pontos cegos, mas também nos libertar dos vínculos que reforçam essa escuridão. E no meio desse processo, a gente aprende a cuidar melhor de si. Aprende a dizer não sem culpa, a ir embora sem se explicar, a amar sem se anular. Isso, no fim das contas, é o maior sinal de maturidade emocional. Então, se esse vídeo tocou em algo dentro de você, respira fundo. Reconheça que não é exagero, não é drama, não é fraqueza, é sinal de que você está acordando, que está percebendo, que está pronto para se proteger. E isso já é um recomeço. Escreve nos comentários, eu escolho me proteger. E compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Porque às vezes, a cura começa com um vídeo, com uma palavra, com um alerta. E aqui, neste canal, a gente caminha junto, de volta para casa, a casa que é você. Se inscreve agora e ativa o sininho para continuar essa jornada de consciência, proteção e verdade, porque sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com quem não sabe cuidar. E você merece vínculos que te nutrem, não que te drenam. Até o próximo vídeo.